Endrick, destaque do Palmeiras, primeira convocação para a seleção brasileira principal, para defender o Brasil nessas eliminatórias. Pelo que o Diniz treinou até o momento, pelos sinais que ele deu nesses dias, né? Primeira atividade do Brasil foi uma atividade regenerativa, a segunda atividade já foi mais tática, ele fechou essa atividade tática para os jornalistas, depois, já numa atividade mais recreativa, abriu para os colegas poderem acompanhar o trabalho ali da comissão técnica. Mas o Endrick deve começar no banco de reservas, a gente já passou a provável escalação do Brasil. Endrick começa no banco. E a pergunta natural a ser feita aqui nesse debate é se vocês concordam com o Endrick no banco, se vocês acham que ele já deveria começar como titular. Jogador muito jovem, mas também muito promissor, né? O futuro dessa seleção brasileira. E aí, Vampeta, o Diniz acerta em deixar o Endrick no banco ou já tinha que colocar de titular para a gente poder ver o futebol do Endrick agora na seleção brasileira? Eu acho que a expectativa vai ser muito grande para esses dois jogos, né? Para ver se o Endrick, eu acho que todo mundo vai estar ligado à televisão, né? Aqueles que até não se interessam muito pela seleção, para ver se o Endrick vai jogar. Os torcedores palmeirenses, então, eles estão fora. Todo mundo torcendo pelo Endrick, né? Tem 2 jogos, né? Eu acho que ele vai ter alguma minutagem. E a ansiedade também, a gente que trabalha com futebol, vem Endrick, Rodrigo e Vinícius Júnior juntos. Maravilha, né? Aí seria da hora. Lógico. Do Real Madrid. Inclusive, já no primeiro dia, fizeram esse encontro ali na atividade. Pô, imagina só os 3. E a foto se espalhou pelo mundo inteiro, né? O futuro trio do Real Madrid, que agora se junta à seleção brasileira e até aquilo que a gente falava, né, Vamp? Pelo potencial que a gente sabe que o Endrick tem, pela explosão, pela velocidade. Seria muito interessante ver o Endrick e o Vinícius Júnior jogando mais pelas beiradas, o Rodrigo mais centralizado. Rodrigo que vem sendo preparado para jogar mais centralizado, né? Já que essa formação aí que você falou, 4-2-4, isso, né? Eu botaria Endrick de um lado, Vinícius Júnior do outro e o Rodrigo vindo pelo meio. Pelo meio. E aí na terceira... Quem tá jogando sem centroavante, né? Isso. Nesse 4-2-4 não tem atacante, um centroavante fixo. Deixa eu lembrar o Endrick aberto. Agora eu vou delirar. De um lado, vindo pra dentro. Agora, Pedro, eu vou delirar aqui agora. Tem o Martinelli também. Vou delirar. Se por acaso o Ancelotti assumir mesmo a seleção brasileira, eu acho impossível, improvável que Diniz e Ancelotti não tenham conversado ou não conversem. Não pode ser. se o cara não será o técnico, o Diniz não tem nenhuma... Nem falar, como é que tá aí, professor? Muito calor? Tá frio? Alguma coisa? Estamos montando esquema aqui. Não vai seguir as recomendações, eu sei disso. Mas é uma coisa cordial, né? Informal, entre um treinador que vai chegar e outro que está trabalhando na seleção brasileira. Já não são inimigos, são admiradores, tá tudo certo, você não acha? Pode ter um tipo de conversa. Se por acaso teve uma conversa mesmo, eu não tenho nenhuma informação. Se por acaso, você acha que o Diniz não brincou com o Ancelotti? No próximo jogo você pode ver pelo menos alguns minutos aí os jogadores que do seu Real Madrid. Sim ou não? É loucura o que eu estou falando? Não. Certo? Então, essas coisas que se faz com tanta blindagem no mundo real, você não acredita nisso, né? Se o Ancelotti vai chegar e daqui a pouco estarão a chance de estar em campo, o trio que pode ser titular do Real Madrid, os caras não conversam. Então, no mundo real, não dá para acreditar nisso, que não conversam. Mauro César, você acha que é o ideal o Endrick começar entre os titulares ou é melhor para ele? Desculpe, eu acho que não deve começar. Eu que não respondi claramente. Sim. Eu acho que não deve começar. Acho que tem que estar no banco e esperar alguns minutinhos aí para jogar. Tem que ser devagar. Mas eu acho que não concordo. Titular, né? Eu acho que não tem. Começar de cara, né? Eu penso assim, eu não falei, só queria explicar. Mauro César, o ideal é o Endrick começar como titular ou você acha que é melhor para ele, sei lá, entrar no segundo tempo, durante o jogo? Como é que você vê essa chegada do Endrick na seleção brasileira principal, Mauro? Eu não sei nem se ele deve jogar. Eu acho que ele tem que fazer parte do grupo e as coisas vão acontecer naturalmente. O técnico vai observar o desempenho dele nos treinamentos.
Até porque o entrosamento dele com o Rodrigo e o Vinícius Júnior é algo da nossa imaginação, do futuro. Ele não existe. Eles não jogaram juntos. É que a gente fica pensando como se eles jogassem juntos. Não, eles serão... Tudo Aí tá vendo como a camisa do Real Madrid. Isso, né? O trio do Real Madrid em mais alguns meses. Fica com cabeça de Netflix, né? Exato, mas não existe, eles não jogaram juntos ainda. Então eles deverão ter entrosamento em campo, acredito eu, né? Seja com o Ancelotti ou com outro técnico que assuma o Real Madrid depois que ele sair, caso ele de fato saia ao final da temporada europeia. Mas eu acho que no momento é importante ele estar no grupo ali, sem pressão nenhuma. Deixa o garoto lá, treina e tal, aí uma hora entra. Não acho que assim, é lógico que ele pode entrar, fazer um gol até se sair bem, mas quanto menos pressionar é melhor. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? É diferente do clube, onde ele já estava há muito tempo incorporado, treinando e entrava pouco, né? É isso aí. É diferente. Na seleção é a primeira vez dele na seleção principal. Então, são outro holofote, outra situação. Então, acho que não precisa pressa, não. E talvez nem entre, possa ficar no banco, possa entrar em alguns minutos. Não precisa pressa. E o Diniz falou o seguinte, porque ontem os dois tiveram uma conversa ali durante a atividade da seleção brasileira. O Fernando Diniz falou o seguinte sobre o Endrick, abre aspas, o papo com o Endrick, eu já tinha conversado com ele na chegada. É um jogador muito especial, com a idade que tem, conseguir produzir o que já produz. Abre uma margem para projetar um futuro brilhante. Vem pelo mérito que tem e pelo enorme potencial futuro. Vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações do técnico. Aqui nós temos 24 jogadores para receber atenção. Está sendo muito bem nutrido o Endrick de informações no Palmeiras com o Abel Ferreira e o staff, mas é baixar um pouco a expectativa. Ele não tem que ser um jogador pressionado. A gente não tem que ficar esperando tudo do Endrick com 17 anos. Eu vejo nele um potencial gigantesco. Pode, no futuro, se tornar um daqueles jogadores lendários do futebol brasileiro. Mas isso só o tempo vai confirmar, fecha aspas, a declaração do Fernando Diniz. Eu vou lembrar aqui, a gente sempre tocou nesse assunto, na época do Mundial de Clubes do Palmeiras, que a comissão técnica decidiu não levar o Endrick. Será que agora está rolando algo parecido na seleção brasileira? Do Diniz querer colocar o Endrick nessa seleção, para ele já ganhar essa vivência de seleção brasileira, de um Brasil e Argentina, Vanderlei? Bom, no caso de não ter levado o Endrick para o Mundial de Clubes, é um cenário diferente, né? Porque é um garoto que nasceu no clube, praticamente, conhecia todo mundo e que poderia ter sido premiado em estar com o bumbum no avião para acompanhar de perto o Mundial de Clube, com credencial, bonitinha. Pensou? Quem vive disso, quem ama isso, um garoto de 15, 16 anos, qualquer garoto, né? Já pensou se pudesse ter a oportunidade de ver de perto o Campeonato Mundial? Já pensou se ele tivesse o grau de intimidade tão grande que já tinha naquela oportunidade, o Endrick, e pudesse ficar assim, olha, só para você sentir como é que passar a dormir no mesmo quarto, né? Vai ser companheiro de quarto do capitão do Palmeiras. Antes do jogo, acompanhar as conversas, os treinamentos, né? Para disputar um campeonato mundial de clubes. Olha que vivência que esse garoto teria recebido naquele período. Né? E aí sentar na tribuninha lá, pertinho, para ver o jogo. E a derrota? O sabor da derrota. Como foi a viagem da ida e como é a volta dos derrotados. Né? Tudo isso ele poderia ter adquirido experiência. Não, mas aplaudiram quando disseram que tinham liberado o Endrick para ir para a Disney. Eu acho que deixaram de aproveitar, de construir, inclusive, uma certa blindagem a favor, né? uma casca de experiência. Essa é a resposta que eu estou dando com relação a isso. A gente está de volta à rádio agora, Vanderlei, falando do Endrick na seleção brasileira. Eu tinha puxado esse assunto, né? Porque o Endrick, o Palmeiras decidiu não levar o jogador naquela época do Mundial de Clubes, nem para ganhar essa experiência que você ressaltava aqui. E agora a gente acompanhou... Um espectador privilegiado, mas ele merecia isso. Sim, sim. E agora a gente acompanhou, pelo menos eu passei aqui durante o intervalo, a declaração do Fernando Diniz, dizendo que tem que baixar a expectativa, a gente não pode esperar tudo do Endrick com 17 anos. E eu entendi também por esse lado, né, da experiência, de conviver, começar a conviver na seleção. Mas a situação do Fernando Diniz é bem diferente da situação no Palmeiras. Tá certo? Sim. É bem diferente. Eu acho que ele está certo. Ele vai sentir a seleção brasileira principal, de perto.
né? Tem jogadores da geração dele, foi bem recebido. Enfim, ele vai começar a se enturmar. É perfeito, é um processo de... a gente brincava índio e homem branco, né? Uma aproximação para que convivam e que vivam em paz, tá certo? Então é isso, eu acho que é exatamente isso. Eu que disse aqui que gostaria de vê-lo pelo menos alguns minutos, acho que todo mundo gostaria de alguns minutos, agora que ele foi chamado, contra a Colômbia, e aí é um sonho dourado, alguns minutos, apenas alguns minutos, contra a seleção campeã do mundo. Mas tem que entrar aos poucos, sem dúvida. Mas o Diniz, para mim, fez um golaço, acreditando nele, confiando, percebendo que o Palmeiras melhorou quando ele entrou e convocou o menino Endrick. Vampeta é o destaque do Palmeiras nos últimos 4 jogos, 4 gols, vem liderando esse ataque do Verdão nas rodadas finais e agora está aí na seleção brasileira recebendo a primeira oportunidade. Muita gente está com essa expectativa de ver Endrick, Rodrigo, Vinícius Júnior. E a gente acompanhou a declaração aqui do Fernando Diniz, né? Baixar um pouquinho a expectativa e deixar o Endrick curtir, aproveitar essa experiência na seleção. A gente está falando muito do Endrick, tem outros também ali, né? Por exemplo, o Bruno Guimarães, que já vem sido convocado, né? Já foi à Copa do Mundo, né? Sem o Casimiro, ganhando a oportunidade de fazer a dupla de volante com o André, que o Diniz conhece bem. O Emerson Royal, que estava convocado, foi convocado no lugar do Danilo, que machucou agora, vai sair de titular, para a gente ver. Quem mais ali? A expectativa, né, da entrada do Endrick. Se o Martinelli aí nesse quadrado, Martinelli, Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Né, tem muita coisa aí. Mas a expectativa maior é para ver pelo menos o Endrick entrar aí 10 minutos, 15 minutos, ou no jogo lá, ou no jogo aqui. Todo mundo vai ficar ligado na televisão para ver isso, viu, Pedro? É um fato novo nessa seleção brasileira, né? Eu acho que o Endrick simboliza isso, né? Uma página virada na seleção, depois da era Tite, de uma nova geração que está chegando à seleção brasileira. Queria até te perguntar em relação a isso, Vampeta, o quanto que esse fato novo vai entusiasmar o torcedor brasileiro. A gente sabe, né? Eu, pelo menos, né, prefiro muito mais o futebol de clubes do que o futebol de seleções. Me empolgo mais com os clubes do que num jogo de seleção brasileira. Mas agora tem o Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, essa nova geração aí que está deixando o torcedor muito empolgado, né, para acompanhar esse trio. Essa rodada é melhor, né? O Mauro falou. Não é Bolívia nem Venezuela. É jogo contra Colômbia e Argentina. A Argentina, no jogo aqui no Brasil, começa praticamente, provavelmente, você falou, Pedro, sendo talvez seu último jogo com a camisa da seleção da Argentina no Maracanã. A gente não sabe. Então se cria essa expectativa, né? Dentro da rodada. E para nós aqui que trabalhamos com futebol e acompanhamos no dia a dia, a expectativa é de que o Endrick possa, sem pressão nada, entrar para ver como é que é. E contra a Colômbia, poderia ter sido contra a Bolívia, contra a Venezuela, em algum momento ele vai ter que enfrentar. Se ele vai ser jogador de seleção, ele vai ter que enfrentar essas seleções sul-americanas em algum momento da vida dele. E é melhor com esse gás aí, com essa expectativa, um momento bom que ele está vivendo, de confiança. Por isso que ele foi convocado.